Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Joel é logo após Oséias, está no Antigo Testamento, logo após Daniel e antes um pouco de Amós. Lá você vai encontrar um livro de um profeta chamado Joel. Esse livro é composto de 3 capítulos, é bem rapidinho, seria até um trabalho de casa essa semana, hoje ou durante essa semana, você meditar um pouco sobre esse livro, que tem apenas 3 capítulos, e tem muitas coisas importantes para falar para todos nós. Joel, a gente vai ler o capítulo 2, a partir do verso 12. Joel, capítulo 2, a gente vai ler do verso 12 ao verso 17, e você vai continuar com sua Bíblia aberta. Depois a gente vai ler do 28 ao 32. Joel, capítulo 2, a partir do verso 12, o texto sagrado vai nos dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo 28 ao 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra essa manhã. Obrigado por esse dia tão precioso que o Senhor fez. Obrigado porque tu és bom, Senhor. Tu és um Deus, como diz a tua palavra, tu és misericordioso, compassivo. Tu és um Deus assim, Senhor, amoroso, que sempre nos chama para mais perto de ti. Deus, obrigado porque essa manhã nós temos a liberdade de falar do teu nome, de declarar e liberar a tua palavra nesse lugar. E nós somos como terra seca essa manhã, nós somos dependentes e necessitados da tua voz.
do teu conselho, do teu consolo. A nossa oração essa manhã é para que o Senhor tome os nossos corações nas tuas mãos, a nossa mente, nos leve essa manhã a lugares mais altos, para que a gente possa entender o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Joel é relacionado na Bíblia como um dos profetas menores. A palavra Joel, o nome Joel significa o Senhor é Deus. Pouco se sabe sobre esse homem que exerceu o seu ministério em Judá, em Jerusalém, e não se tem muita notícia sobre ele. Mas naquele tempo, ele foi boca de Deus para levar àquele povo uma mensagem da parte do Senhor. Joel é conhecido como o profeta do avivamento, e ele é usado num momento muito, muito difícil em que Israel está passando, né? E a Bíblia, meus irmãos, ele é um livro atemporal. Quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos, ela é algo que fala também para nós do presente. E Joel começa trazendo uma mensagem de algo que estava acontecendo naqueles dias. E a mensagem que Joel traz é endereçada ao povo de Deus, à sua igreja. E no capítulo 1, continue com ele aberto, no verso 1, vai dizer assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai os seus filhos e os filhos destes, a outra geração, o que deixou, e ele vai falando que, ouvi, vamos começar de novo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, ele está dizendo que essa palavra é para aqueles dias, mas que a gente possa passar essa palavra de geração em geração. Aquilo que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém faz sentido com aquilo que acontece nos nossos dias. Então, Israel está vivendo um momento dramático, e você vai ler o capítulo 1 e uma parte do capítulo 2, vai dizer o que está acontecendo. Israel está sendo assolado por uma invasão de gafanhotos. Você vai lá ver no capítulo 1, verso 4. Ele vai dizer assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então vem uma multidão de gafanhotos e destrói toda a lavoura de Israel. Mas também ainda no capítulo 1, você vai ver que não é só os gafanhotos. Israel também está passando por um problema de seca. Por exemplo, no capítulo 2, verso 2, na parte B, diz assim: desde o tempo antigo, nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, é uma situação extremamente difícil. No capítulo 1, verso 10, diz assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Então, se por um lado a lavoura está sendo atingida pelos gafanhotos, por outro lado há uma seca intensa que está assolando aquela nação, e todos estão desesperados diante daquela situação.
Um país que sobrevive da lavoura, um país que depende da meteorologia para ter uma boa colheita. Tudo isso está acontecendo em Israel, e o povo está desesperado, e é nesse momento que se levanta um homem como boca de Deus para dizer o que está acontecendo. E curiosamente, ele não denuncia nenhum pecado. Ele não diz, por exemplo, que é a idolatria do povo. Não, a Bíblia não deixa claro o que está acontecendo, mas traz para nós uma luz de que o problema aqui é uma indiferença do povo em relação a Deus, é uma frieza espiritual. Então Israel se afasta de Deus, e ele começa a receber as consequências do seu afastamento de Deus, na sua provisão. A nação está em perigo. Tudo indica que o povo esfriou espiritualmente, e Deus está chamando a atenção daquele povo, trazendo sobre eles gafanhotos, trazendo sobre eles uma tremenda seca. Perceba que esse princípio é um princípio que acontece todo o tempo, vem acontecendo. A gente vê na Bíblia isso acontecer no Antigo Testamento. A pessoa se afasta de Deus, e ela sofre as consequências desse afastamento, e ela começa a sofrer por falta desse afastamento, e Deus sempre usa algo, um sinal, para atrair essa pessoa para mais perto de Deus. Talvez você que esteja aqui nessa manhã, você está passando por isso na sua vida. Você se esfriou espiritualmente, você se afastou de Deus, e você está sofrendo as consequências desse afastamento, e você está aqui em busca de respostas para a sua vida, para a sua existência. E aqui a Bíblia deixa claro, através dessa relação de Deus com Israel, que Israel esfria, Israel se afasta de Deus, e Deus usa sinais para dizer que Ele está ali. Deus usa esses eventos trágicos e o profeta Joel para advertir o povo. E é essa a dinâmica da nossa vida. Então, aquilo que estava acontecendo em Israel algum tempo atrás, nas suas devidas proporções, hoje também acontece nesses dias. Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando o seu povo para mais perto de si. E muitas vezes Ele usa sinais, Ele usa situações para atrair a atenção desse povo. Porque, como já foi dito, a Bíblia é atemporal. Certa vez um homem de Deus chamado Billy Graham disse: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então a mensagem de Joel, ele sai daqueles dias, passa pelo tempo e chega nos nossos dias. Chega essa manhã na Catedral de Louvor Maranata. A palavra de Deus que saiu da boca de um profeta de Deus, hoje chega até nós. E a gente precisa fazer uma aplicação dessa palavra na nossa vida. Porque hoje nós não sobrevivemos da agricultura, nós não temos problemas de gafanhotos, hoje nós não vivemos uma seca severa, mas Deus quer falar algo conosco através dessa palavra. Porque os gafanhotos dos nossos dias não são os gafanhotos daqueles dias. Os gafanhotos dos nossos dias, eles provocam outro tipo de destruição. Hoje o que nós vemos e vimos por todo esse final de semana é um levante das trevas contra a família, contra a identidade do ser humano. Tudo isso foi mencionado, algo que está vendo com o intuito de destruir tudo aquilo que Deus fez e chamar a atenção do seu povo para si. Não há gafanhotos nos nossos dias, mas há uma destruição da família. Não há seca nos nossos dias, mas há uma sequidão nos relacionamentos familiares.
A nossa crise nos nossos dias não é essa, de uma seca meteorológica, mas é uma sequidão nos relacionamentos. Basta a gente ver para as famílias, basta a gente ver para aquilo que está acontecendo e ver que precisa da água de Deus, precisa do refrescar de Deus nos relacionamentos familiares. Há sequidão nos relacionamentos familiares, a indiferença, a frieza nos relacionamentos familiares. E isso tem atingido, de uma forma geral, toda a igreja, todo o povo de Deus. A seca representa a falta de amor, a frieza que atinge os casamentos, as famílias. Nós vivemos uma crise sem precedentes no ambiente familiar. O gafanhoto, o cortador, o migrador, o saltador, o destruidor tem atingido a base da família, que é o casal. O casal é a base da família. O casamento é algo extremamente importante para Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que toda a história da humanidade está ligada ao casamento e à família. Desde o Éden até o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós temos visto que quando o casamento entra em crise, a nação entra em crise. Quando Deus criou o primeiro casamento, Ele deixou bem claro que esse era o modelo que Ele queria estabelecer na humanidade. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o projeto original. Mas esse projeto, depois da queda, foi deixado pelo homem. E o homem sofreu as consequências por não viver esse princípio. Nós vemos por todo o Antigo Testamento tragédias familiares dentro do povo de Deus, porque o homem começou a ter diversas mulheres, e isso trouxe problema, todos nós conhecemos, trouxe tragédia para dentro da família. Jesus veio restaurar isso. Jesus veio restaurar o casamento e trazer de volta o casamento. Então, Ele instrui, Ele tem todas as ferramentas para que a gente possa entender o que Ele quer que a gente viva como casal, como pais, como família. A palavra está diante de nós, a ferramenta está diante de nós, os cursos estão diante de nós, tudo aquilo que nós precisamos para viver um casamento saudável, para termos uma família saudável, está diante de nós. Mas o que acontece? A cultura do divórcio, uma cultura totalmente mundana, que Jesus se opõe fortemente contra isso, invadiu o mundo e a igreja do Senhor. A gente não tem a gente não tem dados que possa dizer assim, mais precisamente no meio evangélico, a questão dos divórcios, mas a gente sabe que é muito parecido com a situação do mundo. Não há muita diferença na igreja, a quantidade de divórcios, como no mundo. É muito parecido. Nós não estamos fazendo nada diferente do mundo. Estamos parecidos com o mundo nesse aspecto. Provavelmente você que está aqui, você já passou por um divórcio, ou então você conhece alguém que está passando por um divórcio, ou você pretende se divorciar, ou você tem alguém próximo de vocês que já passou por isso. Porque é algo que ficou totalmente normal dentro da igreja. E eu costumo pensar que quando alguém opta pelo divórcio, sem que haja uma violência, sem que haja... Não,
por uma incompatibilidade de gênios. Quem entra por essa porta, antes dele se divorciar, dela se divorciar do seu cônjuge, ela já se divorciou de Deus, já se divorciou de Jesus, porque ele não quer saber o que Deus pensa ao respeito. Ela simplesmente vai tomar essa atitude. Então, eu fui ver um pouquinho os números. A última pesquisa que tem sobre esse assunto é de 2022. Em 2022, houve no Brasil 970 mil casamentos civis. E nesse mesmo ano, existiu 420.039 divórcios. Quase a metade da quantidade de casamento foi a quantidade de divórcio. Há um comparativo. Em 2010, por exemplo, 37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Agora, em 2022, esse percentual subiu para 47,7%. Então, 47,7% dos divórcios, dos casamentos, acontece o divórcio. Acabam em divórcios. Em 2010, o tempo médio de duração de um casamento era de 16 anos. Agora, em 2022, caiu para 13,8 anos. A duração média de um casamento em 2022, a última pesquisa, é de 13,8%. Aliás, 13,8 anos. É muito curto para quem se compromete de estar junto com alguém até que a morte os separe. Então, estamos falando de divórcio, não de morte de um dos cônjuges, divórcio. Essa pesquisa é em cima de divórcio. Então, os divórcios de hoje, irmãos, representarão os problemas de amanhã. Porque os filhos, eles são as principais vítimas nos divórcios. São os filhos que sofrem. Os pais, muitas vezes, que se divorciam, não estão nem aí para os filhos. Não estão interessados o impacto, em saber o impacto que isso vai causar na vida dos filhos. Eles estão geralmente preocupados apenas com a sua felicidade. Aquilo que eu quero para mim. Eu quero ser feliz e eu não sou mais feliz ao lado dessa mulher, desse homem. E os filhos? Não importa. Eu vou continuar sendo pai. Eu só não quero é perto de mim. Isso é muito triste, irmãos, porque isso causa traumas profundos. Aquilo que está acontecendo hoje, que vem acontecendo, vai ter um reflexo lá na frente. Isso vai refletir na sociedade em geral. Isso vai refletir nos gabinetes pastorais, nos consultórios psicológicos e nas páginas policiais. Porque os traumas são profundos. A gente não está vendo, irmão. Geralmente isso não aparece assim. Ninguém anda com uma placa na cara dizendo eu sou ferido pela rejeição do meu pai, pelo abandono do meu pai e da minha mãe. Mas essa ferida está lá dentro do coração. Esse sentimento de rejeição, esse espírito de orfandade está lá. O sofrimento é lá dentro. E aí, o que a gente vai fazer? Detectamos o problema. Joel está lá diante de um problema. Ele é a boca de Deus. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com a minha família? O que Deus tem a ver com o meu casamento? Tudo.
tudo. A nossa vida não é composta de departamentos. Esse final de semana nós aprendemos que Jesus, ele precisa ser o Senhor da totalidade da nossa vida. Eu não tenho uma vida espiritual dia de domingo e segunda-feira em diante, eu tenho minha vida secular. Jesus quer governar todas as áreas da minha vida e da sua vida. Ele precisa ser Senhor. Se Ele não for Senhor, quem está governando é eu. E se eu estiver governando, eu vou estar afundando, porque eu não sei fazer isso. Mas Jesus nos instrui de como fazer. E é o texto que nós começamos a ler no início, a partir do verso 12 de Joel 2. Ele diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com Jesus, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e se arrepende do mal. Então veja, irmãos, o juízo está liberado de Deus, mas a Bíblia diz que a gente deve fazer o quê? O povo de Deus deve fazer o quê? Se arrepender. O que Deus está chamando o povo aqui? A se voltar para Ele, a se converter de verdade. Não é rasgar as vestes, não é uma atitude exterior, é uma atitude interior. No Antigo Testamento, o arrependimento, a tristeza, a desilusão, quando a pessoa sentia, ele ia lá, rasgava suas roupas, colocava cinza na cabeça e ele saía, e aquilo mostrava que ele estava nessa situação de arrependimento, ele estava nessa situação de tristeza, todas as pessoas viam. Mas aqui ele diz: não é uma atitude exterior, é interior, é do coração. Não rasga suas vestes, não. Aqui é no coração. Se volta para Deus. O problema é o coração, não é o exterior. E o problema não é só de um, o problema é de todos. Porque todo o povo de Deus sofre quando há uma quebra de aliança. O seu divórcio, você que é um homem e uma mulher de Deus, não diz respeito só a você, diz respeito a Deus, diz respeito à igreja do Senhor Jesus, a todos nós. Então ele está dizendo: se humilhe, rasgue seu coração diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque há coisas que humanamente não tem como fazer. Quando vem um casal em crise, a gente, de alguma forma, a gente é colocado diante de um casal em crise, que ele não é crente, a gente não vai lá falar dos problemas do casamento, a gente vai falar de Jesus. A gente diz assim: é Jesus que é o cara, ele salva, e depois que ele salva, ele restaura. Ele salva e restaura. Não é um passe de mágica, não. Ele faz a obra. Ele traz ao homem, pelo Espírito, a consciência daquilo que está errado, aquilo que desagrada a Deus. E o homem, em resposta a essa voz de Deus, ele se posiciona. E ele vai para o caminho da restauração. E Deus é glorificado. Deus é exaltado. Mas quando o problema é de um crente? Quando a pessoa se diz crente, está dentro da igreja, diz: eu vou divorciar, e você diz assim: essa não é a vontade de Deus para a sua vida, nós estamos aqui, nós queremos andar com você, nós queremos te ajudar. Não quero, isso é problema meu. O
texto está dizendo que o problema aqui é de todos. Você vai ver que ele não faz distinção. Depois você lê em casa com mais cuidado. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Peçam a misericórdia de Deus. E é isso que temos feito. Por quê? Porque, irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós não podemos olhar um divórcio com naturalidade. Não é. A gente precisa entender o sofrimento. A gente precisa entender a dor da ruptura. A gente precisa entender que daquela situação vai gerar problemas. Vai gerar problemas. Vai gerar sofrimento. A gente precisa ter esse entendimento. A mesma coisa quando o irmão cai. Quando o irmão cai, a gente precisa sofrer. O que a Bíblia diz? Que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então esse problema não é um problema individual, embora as consequências venham de forma individual, mas é um problema nosso. Eu passei por uma experiência de preparar alguém para eu e minha esposa preparar alguém para o casamento, participar da cerimônia de casamento, e depois houve um divórcio. Para mim isso é entristecedor, para mim isso é terrível, eu não me conformo com isso, mas é uma realidade. Mas nós devemos sofrer sim, porque a gente precisa ver o sofrimento na vida das pessoas, a gente precisa entender o sofrimento na vida dos filhos, que são as maiores vítimas do divórcio, da ruptura, da quebra da aliança. Então o problema é de todos. A Bíblia convoca todos ao jejum, todos a rasgar as vestes, o coração, todos a se prostrarem diante de Deus, clamando por misericórdia. É aquilo que Jesus fez quando ele estava sendo morto. É aquilo que Jesus disse: olha, Senhor, Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que estão fazendo. E essa é a nossa posição. Não devemos nos conformar, não devemos aceitar, precisamos falar das consequências e falar da vontade de Deus para a vida das pessoas. Por quê? Porque nós somos a resposta de Deus para o mundo. Os nossos casamentos são a resposta de Deus para o mundo. O mundo não acredita mais nessa instituição. O mundo não acredita mais no casamento. O mundo já produziu atalhos para o casamento. O mundo estabeleceu um contrato que é uma responsabilidade limitada para o casamento, dando assim a brecha para uma ruptura. Mas no padrão de Deus, a aliança, ela não termina. Ela é indissolúvel. E nós precisamos compreender que o amor não acaba. Nós precisamos de compreender que o nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que coloca até amor onde não há. É um Deus que restitui. O problema é que nós permitimos que o nosso coração fique cheio de porcarias, e nós não temos condição de amar ninguém, nem o nosso cônjuge, nem a Deus. Porque não temos o cuidado de fazer a faxina no nosso coração, de reduzir os danos. Não temos a humildade de entender que muitas vezes estamos errados. E muitas vezes um pedido de perdão muda toda a trajetória de uma vida, de uma família, de um casamento. Mas colocamos um trono no nosso coração e subimos nele e olhamos a nossa família de cima para baixo. Somos melhores, não perdemos uma discussão, somos dono da verdade. Irmãos, assim nós não vamos a lugar nenhum.
O verdadeiro homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, entende as suas limitações, entende que ele não é perfeito, que ela não é perfeita. E esse entendimento vai nos unindo a cada dia e fortalecendo os nossos relacionamentos. Fomos chamados para viver uma vida de perdão todos os dias da nossa vida. E como é difícil a gente reconciliar. Como é difícil a gente abrir mão daquilo que a gente acredita. Não somos donos da verdade. Não somos. Precisamos estar abertos a cada dia para mudanças. Para mudanças. E o relacionamento conjugal é isso. É uma vida de perdão mútuo, dia após dia. Dia após dia. Agora, isso não é possível a gente fazer de nós mesmos. Não é possível. Essa é a notícia boa que a gente vai ver lá na frente. E o texto vai terminar dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Você já imaginou alguém perguntando para um casal crente, filho de Deus, que está separando, e às vezes do nosso lado existe um ímpio, fiel, justo, está lá com a sua esposa, está lá com a sua família, vivendo a sua vida abençoada, e a casa do crente é como se fosse a porta do inferno, é briga, todos os dias é confusão, é separação. Esse ímpio chega e pergunta para você: onde está o seu Deus? Cadê o teu Deus? É isso que ele está dizendo. Israel estava numa situação de penúria. As nações vizinhas diziam: onde está o Deus de vocês? Quem era responsável por isso? Por aquela situação? O povo. O povo tinha esquecido o seu Deus. Então veja, meu irmão, estar na igreja não é necessariamente algo que vai definir você como um filho de Deus. Porque não é a aparência exterior, não é o fato de andar com uma Bíblia na mão, não é o fato de frequentar uma célula, não é o fato de vir domingo aqui e escutar uma palavra. Não é isso. Não é uma aparência exterior, mas é algo interior. É algo que está ligado a você, o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos, a sua vida pessoal, o seu caráter. É isso que ele está dizendo. A conversão é do coração. Não é algo para mostrar para as pessoas como você é. É algo que você vai viver ali. É seu estilo de vida. Não é as postagens na rede social, aquelas fotos produzidas de sorrisos falsos, quando não está nada bem. O coração está apertado, mas o sorriso está daqui a aqui. A aparência de que está tudo bem, mas não está tudo bem. E não é isso que Deus tem para nós. Qual a mensagem, meus irmãos, que nós estamos passando do Deus da aliança? Quando nós não conseguimos ser fiel à aliança que nós temos com o nosso cônjuge. Como nós podemos falar de um Deus que se revela ao homem através da aliança? Um Deus que se propõe a fazer uma aliança conosco, que fez uma aliança conosco, que é fiel, que nunca quebrou uma aliança que ele fez. Ele é fiel, e a Bíblia vai dizer que ele capacita o homem a ser fiel à aliança que o homem fez com ele. Como nós vamos falar desse Deus? Por quê? Como eu falei anteriormente, para o ímpio, nós apresentamos o Deus da aliança. E para o crente,
O crente diz: eu já sei. É muito interessante quando a gente vê que a situação está podre, terrível, insustentável, mas as pessoas dizem: está tudo bem. Esse é o problema, que muitas vezes acontece um divórcio do nosso lado e a gente não sabia que existia nem crise, porque está tudo bem. É a síndrome do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e diz: o que eu faço para me ser salvo? E Jesus diz: olha, tem a lei de Moisés lá, tem tudo aquilo lá, você não pode fazer isso. Ele diz: bom, eu já faço isso. Isso eu já faço desde criança. Então a pessoa está vendo o casamento está desmoronando, ele está dentro da igreja, mas ele não procura ajuda. E quando ele procura ajuda, ele não está interessado em saber aquilo que Deus fala, aquilo que Deus quer para o casamento, mas ele está interessado em tomar você como um parceiro dele contra seu cônjuge, pegar alguém que é simpatizante à causa dele. Então ele imagina que ele falando dos seus problemas, você vai ser simpático à causa dele e vai aprovar aquilo que ele está fazendo, quando o conflito, na verdade, é entre os dois, a falta de visão de quem é o inimigo, quem é que está querendo dividir, quem é que está querendo separar, quem é que está querendo destruir a sua família. Você gasta as suas energias com seu cônjuge, você gasta as suas energias com seu filho e não se reporta àquele que criou toda essa instituição, aquele que sustenta essa instituição pela sua palavra, porque não há humildade para buscar em Deus a solução para o problema. Então, Deus chama esse povo através do profeta Joel ao arrependimento. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. É todos, a começar do púlpito da igreja, até lá fora, é todos precisam se arrepender, a igreja precisa. A igreja precisa sair dessa estrutura de orgulho, que nós somos melhores. Não somos, irmãos, não somos. Se Deus não sustentar o nosso casamento, nós não vamos sustentar. Se Deus não edificar a casa, em vão serão o trabalho dos sentinelas. É Deus que sustenta, foi Deus que criou esse negócio. A gente precisa se voltar para Deus. A gente precisa entender o que Deus quer para as nossas vidas. A gente precisa permitir que essa estrutura de orgulho seja destruída no nosso coração. A gente precisa sair do centro das nossas vidas e permitir que Jesus ocupe o centro das nossas vidas, do nosso casamento. Porque se isso não acontecer, a destruição vai continuar. Nós vamos ficar parecidos com o mundo, as nossas estatísticas vão ser parecidas, nós não vamos fazer a diferença, nós não vamos ser a luz desse mundo, nós não vamos fazer isso. Então, Deus promete, aqui você vai ver, a partir do verso 18, Deus prometendo algo para esse povo, prometendo a restauração, chamando o povo à obediência. É uma palavra de esperança. Do verso 18 ao 27, Deus está prometendo, Deus está falando aquilo que vai fazer. É uma palavra de esperança. Talvez você que chegou essa manhã aqui, ou você que está assistindo,
de algum lugar essa pregação, você pergunta: sim, pastor, eu estou com um problema na minha família, eu identifico que há uma seca no meu relacionamento conjugal, eu entendo que existem gafanhotos que querem destruir a minha família, os meus filhos, eles estão aqui, e aí o que eu vou fazer? Se voltar para Deus, para as suas promessas, as promessas que estão aqui no verso 18 ao 27, aquilo que Deus pretende fazer, aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele deseja que você viva, está lá. A Bíblia é cheia de palavras de fortalecimento da relação conjugal. A Bíblia é cheia de versículos que vão nos direcionar e que vão nos ajudar a tomar uma posição. Porque depois de você ouvir a voz de Deus, depois de Deus chamar a tua atenção, Ele deseja de mim e de você a nossa obediência. Quando Deus sinaliza, Ele está usando o profeta Joel aqui, não é como condenação, mas é como um despertar do povo para Ele. Então, o despertar inicia com um avivamento. Esse avivamento, ele traz promessa. Então, Deus está mostrando um problema e Ele está entregando uma promessa para a solução desse problema. Meu querido e minha querida, se você tem um problema no seu casamento, eu queria dizer para você que Jesus tem a solução para esse problema. Há promessas para o seu casamento, há promessas para a sua família, elas estão diante de você. E finalmente vem o versículo 27, o versículo 28 em diante, que ele vai falar sobre o Espírito Santo. Versículo 28, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui nós estamos falando de um avivamento, aqui nós estamos falando da ação do Espírito Santo, que já se deu em Atos 2, e esse Espírito Santo veio como promessa para mim e para você. Jesus nos deu o seu Espírito, e é esse Espírito que vai nos ensinar e nos ajudar a ser obediente a Deus. Em qualquer lugar, em muitos lugares onde você lê esse texto, vai haver pessoas pulando, pessoas gritando, pessoas levantando a mão, pessoas fazendo e acontecendo, mas aqui, esse Espírito Santo, ele nos chama a obediência. Eles nos chamam, aqui ele está falando do verdadeiro avivamento. Não há avivamento sem arrependimento, não há avivamento sem obediência, não há. Então o Espírito Santo, ele se move através da palavra. A palavra de Deus vem aqui sobre um homem, que essa palavra é liberada sobre o povo, e em resposta a essa palavra, vem a ação do Espírito Santo. É assim que funciona a dinâmica de Deus, foi assim desde o início. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz.
e a luz dissipou as trevas. Como nós precisamos da luz do Espírito Santo, destruindo, dissipando as trevas das nossas famílias, a treva da falta de perdão, a treva da violência, a treva da indiferença, da dureza no coração. É a ação do Espírito Santo que vai mudar toda essa realidade. Não há avivamento sem ação do Espírito Santo. O homem não produz um avivamento, o homem não tem essa capacidade de produzir um avivamento. Nós podemos vir para cá, nós podemos cantar com o ministério de louvor, nós podemos adorar, cantar, nos ajoelhar, chorar, babar, fazer um monte de coisas, e podemos voltar para a nossa casa da mesma forma que nós entramos, ou pior ainda, se não houver uma conversão sincera, se não houver um coração disponível a obedecer a Deus, se não houver um coração quebrantado, um coração humilde, que se dispõe a dizer: eu estou errado, eu assumo que eu estou errado, me perdoa. São 4 palavras que podem mudar toda uma trajetória. O verdadeiro avivamento se dá quando o homem reconhece o seu estado de miséria e se volta para Deus. Avivamento não é um movimento. Avivamento é uma ação, um despertar de Deus sobre o seu povo. O avivamento é algo interior que produz ação exterior. O avivamento acontece de forma silenciosa, quando o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode fazer isso. Infelizmente, só Ele pode fazer isso. Você pode ir para os maiores congressos, você pode ir para o maior aconselhador de casal que existe, o PhD em casais. Você pode ir tranquilo, pagar uma fortuna para fazer isso, mas se você não estiver disposto a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus fala com você, não vai adiantar nada. Nada. Você vai voltar convencido, não convertido. Há muitas pessoas que são convencidas, elas não são convertidas, porque o verdadeiro convertido, irmão, produz frutos. Você pode dizer: irmão, eu brigo com minha questão, eu sou uma pessoa difícil. Realmente, uma pergunta que eu gosto de fazer é: você se casaria com você mesmo? Eu não me casaria comigo mesmo, porque tem dias que nem eu me suporto. A minha mulher sabe, tem dias que só a misericórdia de Deus. Então eu entendo que para ela é um desafio. Então eu peço a Deus todo dia que Ele me ajude a melhorar, porque eu não participei de uma escola de casais, eu não participei eu não tenho um PhD, digamos assim, em casamento, mas vez por outra eu digo para ela: me perdoa, eu fiz uma besteira, uma bobagem, eu disse aquilo que não devia, e aí eu quero um abraço em seguida. Ela diz: chega para lá, depois a gente conversa. Tá bom, eu já sei que ela tem o tempo dela, mas a gente precisa consertar a nossa vida, irmãos. O nosso Deus é um Deus de restauração. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, Ele estava reatando o nosso relacionamento com Deus. Ele construiu o caminho para que a gente possa ter acesso a Deus. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então nós podemos sim nos humilhar diante de Deus, pedindo para Ele nos fazer pessoas melhores. Mas para que isso aconteça, eu preciso olhar para dentro de mim.
Eu preciso entender que a minha estrutura milita contra tudo que Deus quer. A minha vida milita contra tudo. Paulo diz assim: olha, eu faço aquilo que eu não quero fazer. Quando eu penso que não, eu já fiz. Então assim é a nossa vida. Não existe o santarrão, não existe aquele que sobe aqui e fala verdades e vai... Não tem isso não, irmão. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. A minha responsabilidade é maior porque eu estou aqui. Mas cada um tem a nossa responsabilidade. Quem vai cuidar dos seus filhos quando você abandonar a sua família? É o padrasto? É a madrasta? Você acha mesmo que ele vai fazer isso como você faz? Talvez você nem faça, na verdade. Mas pense um pouco. Pense um pouco sobre tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A sua família, o seu cônjuge, os seus filhos. O verdadeiro avivamento se dá quando o homem reconhece o seu estado de miséria e se volta para Deus. É o Espírito Santo que me convence que eu sou pecador e que Jesus é a justiça de Deus e que Ele em mim vence o diabo. Somente em Jesus a gente pode vencer os inimigos da família, os inimigos daqueles que querem destruir o nosso casamento e a nossa família. Queria que essa manhã fosse um despertar para você cuidar mais daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você tem um casamento abençoado, glória a Deus por isso, conserve isso. Esteja sempre disposto a perdoar. Talvez hoje você saiu de casa já brigado com a sua mulher, então volte logo e se reconcilie, não perca tempo. Talvez você brigou com o filho, com o pai, reconcilie-se. Não permita que o inimigo avance dentro da sua família. Ele quer destruir você, ele quer separar você do seu cônjuge, porque ele sabe que vocês separados, as consequências virão sobre os seus filhos. E se você ama a Deus, você precisa amar tudo aquilo que Ele ama. E você compreender que tudo aquilo que está diante de você na sua vida é propósito de Deus. Essa pessoa imperfeita que está ao lado de você, que é seu cônjuge, é a resposta de Deus para a sua vida. E você que é imperfeito também, por incrível que pareça, é a resposta de Deus para a vida do seu cônjuge. Não permita que o diabo separe vocês. Unam as suas forças. Reconcilie-se. Busque a Deus com sinceridade no coração. Rasgue o seu coração, não as suas vestes. Amém? Porque há uma mensagem que nós precisamos passar ao mundo. E essa mensagem é: casamento é algo de Deus. Casamento é bênção de Deus. Família é bênção de Deus. Como diz o homem de Deus, o maior bem que você tem é a sua família. Não permita que ela se vá. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar por vocês. Queria que você fechasse os seus olhos. Não disperse. Nós estamos dentro do nosso horário. E só você e Deus sabe o que você está passando. Só vocês e Deus sabe a realidade da sua vida. Feche seus olhos, por favor, não converse. Nós estamos terminando. Nós começamos falando sobre seca e gafanhoto. Talvez essa não seja a sua realidade. Mas a palavra de Deus, ela sempre se aplica à nossa vida. E Deus não faz nada em vão. Tudo que Ele faz tem propósito. Seu problema não é com gafanhoto, não é com seca, mas há algo na sua vida que precisa ser resolvido. Há uma área da sua vida que está seca, há uma área da sua vida que você está sendo roubado. Queria convidar você essa manhã com sinceridade de coração, de derramar o seu coração diante de Deus, de orar por você,
por você, entendendo a sua debilidade, não se colocando da forma perfeita. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. A Bíblia diz que 2 homens subiram para orar, e um dizia: graças te dou, Deus, porque eu dou o dízimo, porque eu faço e aconteço. E o outro olhava para ele, e quando terminou a oração dele, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que Deus quer nos ver, não em pé na nossa estrutura de orgulho, mas ajoelhado diante da santidade dele, diante do seu Espírito. Você tem o Espírito de Deus, você tem a chave que vai girar para acabar com o problema da sua vida. Use essa manhã. Lembre-se, Deus deu promessas para Israel. Deus tem promessa para a sua igreja. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua família. Mas diante da palavra de Deus, sempre precisa haver a ação do homem. Se você essa noite, essa manhã, entende que você precisa de Deus, que você necessita do auxílio, do conselho dele, renda-se ao Espírito Santo de Deus e ore por você mesmo. Confronta-me, Senhor, com tua santidade, quebra o meu interior, tira o que há de mal em mim. Confronta-me, Senhor, com tua santidade, sonda o meu interior, tira o que há de mal em mim. Vem, ó Espírito de Deus, faz-me entender que nada sou, quebra o orgulho que há em mim, sonda o meu interior.